Gravação iniciada. Bom dia a todos. Iniciando mais uma sessão da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas, hoje, dia 22 de fevereiro. Hoje estou aqui substituindo na presidência o Dr. Argos e agradeço também a participação dos juízes convocados para essa sessão, doutora Mara, Dr. Rubens, Dr. João Tilak, e já passo de imediato a palavra ao Dr. Fábio para início das sustentações orais. Ok, bom dia a todas as senhoras e senhores. Iniciando com o processo Santronic, Indústria e Comércio Limitada, auto 4023234, relator Dr. Marco Teixeira, contra-se para a renovação da sustentação oral, Dr. Helder Canamaro. Ok, obrigado, doutor Fábio. Doutor Marco, por gentileza, peço aí um resumo do processo antes da sustentação oral, por gentileza. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos e a todas. A acusação trata de deixar de pagar o ICMS por emissão e escrituração das notas fiscais eletrônicas, modelo 1, relacionadas nos demonstrativos anexos, referentes a operações tributadas como isentas. Doutor Marco. Pois não. Eu vou repetir. Já terminou? Já terminou. Ok. Só para esclarecer, o recurso Entendi. Especial da Fazenda Pública. Tá bom? Isso, ok, obrigado. Com a palavra o patrono. Bom dia a todos. Posso falar, senhor presidente? Pode sim, 15 minutos, por favor. Claro, deu um delay aqui, eu fiquei em dúvida. Esse processo, ele já foi, como dito, apreciado anteriormente em sede de especial, porque o senhor relator havia acolhido o argumento das nulidades apresentadas pela Fazenda. Essas nulidades foram rejeitadas e, na verdade, o que se vê nesse caso é que não existem nulidades na decisão recorrida e também não existe paradigma. Esse é um caso em que a decisão recorrida está muito bem fundamentada, está baseada em laudo, está baseada na legislação, e a gente vê, na verdade, uma tentativa da Fazenda em trazendo nulidade ou trazendo esses paradigmas que não se aplicam ao caso, numa tentativa de ver novamente reapreciada a matéria de prova. Então, de uma maneira, esse caso já foi debatido anteriormente, então, de uma maneira muito sucinta, a gente vem a requerer que não seja conhecido, não existe paradigma. As decisões apresentadas pela Fazenda não têm nenhuma conexão com o caso aqui em tela. Tratam de situações completamente diversas e o que se percebe é que a Fazenda tenta aí um reexame de prova. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado aí pela objetividade da sustentação oral. Devolvo a palavra ao doutor Marco. Eu agradeço os esclarecimentos do doutor patrono e realmente essa já foi decidido em relação à nulidade. Agora vamos falar sobre o mérito. O voto já está disponível e eu vou resumir no sentido de que os paradigmas apresentados pela Fazenda quanto ao mérito, eu entendo que não são aptos ao conhecimento. Então, aqui, no meu voto, eu coloquei, são acho que 3 paradigmas, e aí eu digo que no item 23, como acima diz transcrito, os paradigmas apresentados foram baseados em situações fáticas diferentes dos presentes autos e as decisões foram fundamentadas nas provas apresentadas nos respectivos processos. Para rever a decisão recorrida, seria necessário reanálise de provas, o que não é possível nessa instância recursal. Por esse motivo, eu não estou conhecendo do recurso da Fazenda quanto ao mérito, sendo, portanto, mantida a decisão recorrida.
É assim como o voto, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Marco. O processo se encontra em discussão. Não havendo inscritos, encerrar os debates. Doutor Marco, o senhor precisa registrar o voto. Eu estou fazendo isso. Tem uma coisa, um pedido de retificação aqui. Está estranho. Pedido de retificação do julgado da Fazenda. Eu não sei. O que eu ponho aqui? Não conhecido? Porque isso aqui não é um pedido de retificação de julgado. Pedido de retificação de julgado? Está aparecendo para registrar? Eu vou colocar aqui não conhecido. Alguém seria contra? E aqui, inclusive, aparece... Existia algum pedido de retificação que eventualmente não tenha sido deferido? Será que foi isso? Não sei, acho que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Espera aí, doutor Marcos. Se o senhor quiser, eu não sei se eu consigo mostrar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Não, eu estou vendo. Tá aparecendo, sim. Deixa eu só ver uma coisa, doutor Marcos. Só um minutinho, por favor. Pois não. Não parece haver aqui, viu? Não tem nenhum retificação. Não, tem sim. Deixa eu verificar aqui também, Alberto. Tá, por favor, Fábio, me ajuda aqui. Eu não estou enxergando essa retificação. Tem uma retificação nos autos. Que página, Fábio? Folhas 1099 a 1111, segundo o despacho aqui de admissibilidade. Mas ele foi deferido, deixa eu ver o que aconteceu depois. 1099. Ele foi processado. Esse era o pedido de retificação de julgado da Fazenda, né? Que o presidente deferiu e ele foi julgado. Foi julgado na Câmara Julgadora. Foi julgado. As folhas 1247 foi julgado esse pedido. Espera aí, 1247. Isso, foi o julgamento do pedido de retificação ele não julgado foi da Fazenda. Ele não foi conhecido na Câmara. Sim. Então, Fábio, não sei o que você acha, mas acho que não tem problema colocar não conhecido, né? Porque... foi o que aconteceu, né? Não é, talvez, tecnicamente o melhor, mas acho que não vai fazer muita diferença, né? Porque ele não foi conhecido mesmo. Acho que não, vai sair na publicação não conhecimento dessa... Pode ser que não tenha sido publicado, será? Não sei. Não. Eu vou clicar para registrar, vamos ver o que... Tenta registrar dessa forma, Marco, vamos ver o que acontece, por favor. Ele aceitou, ele disse que o pedido não foi sido, né? Sim. Mas eu não julguei, mas não sei. Para mim, vai fazer. Se tiver alguma coisa que eu tenha que mexer... Não, acho que não. Ele não deveria estar aí, né, Fábio? Mas... Não, isso aí tecnicamente deveria haver um saneamento, mas... Mas acho que, como não foi conhecido mesmo, também não vai haver nenhum prejuízo, né? Acho que não. Tá bom. Então vamos seguir assim. Então eu vou encerrar os debates. Senhor presidente. Pois não, doutor Valério. Só para apontar, bom dia a todos, só para apontar o impedimento do doutor Juliano, certo. E também o meu impedimento já declarado, viu, no mandato passado. Obrigado, doutor Valério. Doutor Juliano, por favor, peço a declaração de impedimento, por gentileza. Tem alguém fazendo a sessão aí de dentro do aeroporto. Eu estou em Moema, aqui passa muito avião mesmo. Então você pode. É que depois de tantos anos eu nem ouço mais, já não faz diferença para mim. Está habituado. Mas eu acho que é o Marco, porque quando passa o avião, a voz dele para. Não sei se é, não. Acho que é o mesmo avião, viu, Mara? Acho que é o mesmo avião. Doutor Juliano,
Conseguiu? Deixa eu ver. Ah, sim. Obrigado, doutor Juliano. Então, agora sim, vou encerrar os debates. Peço, por gentileza, confirmação de quórum. Fábio, vamos só anotar, né? Acho que o Della Mônica creio que não entrou ainda. Ainda não. Eu vou fazer essa anotação. Por favor, eu também aqui vou. Doutor Valério. Pois não, senhor presidente. Aqui está aparecendo como não confirmado. O senhor já tinha se declarado impedido, então? Sim, inclusive vem essa informação na minha própria tela, em eventos anteriores, como já declarado o impedimento. Tá certo. Então, eu vou tentar aqui iniciar a votação. Em votação. Muito bem. Votação encerrada, prevalecendo a posição do relator nesse segundo voto, né? O primeiro tinha sido pela não ocorrência de vista, que prevaleceu, retornando o processo ao relator. Não foi conhecido no mérito o recurso especial da Fazenda. E agradeço, então, a presença do patrono e devolvo a palavra ao Dr. Fábio. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo, Companhia Brasileira de Estireno, auto 4030448, relator doutor Valério. Encontra-se presente para sustentação, doutora Vitória Pérez. Senhor presidente. Pois não. Qual o processo mesmo, doutor Fábio? Perdão, estava concluindo. Companhia Brasileira de Estireno. Companhia Brasileira de Estireno. Relator, doutor Valério. Doutor Valério, por gentileza, o resumo do processo. Pois não, senhor presidente, agradeço a todos. Senhor presidente, o caso é bastante simples e até me arvoro no direito de perguntar à patrona sobre a necessidade ou não da produção de sustentação oral. Isso porque cuida-se de um caso de guerra fiscal, com um reconhecimento explícito da douta DIGES, encartado em específico as folhas 1020, dos autos, reconhecendo a procedência do crédito então tomado, de maneira que o recurso especial é não conhecido por perda de objeto frente ao reconhecimento da DIGES. Cuidava-se, então, senhor presidente, de um recurso especial manejado pela digna contribuinte, com que se pede objeto diante desse incidente processual. Obrigado, doutor Valério. Pergunto à patrona se quer fazer alguma observação. Não, senhor relator, senhor presidente, na verdade, a minha presença aqui é só na eventualidade de se entender pelo julgamento do mérito, situação na qual me reserva o direito de fazer sustentação oral, mas de início não é necessário. Ok, muito obrigado. Então, vamos... Peço o registro do voto, doutor Valério, por gentileza. Obrigado. O processo está em discussão. Alguma observação de algum colega? Senhor presidente, só para apontar também o impedimento do doutor Juliano nesse caso.
as folhas, deixa-me ver, 748. Obrigado, doutor Valério. Doutor Juliano, por gentileza, a declaração de impedimento. Gravada, presidente. Obrigado, doutor Juliano. Vamos encerrar os debates. Peço a confirmação de presença. O processo está em votação. Muito bem, concluída a votação, prevalecendo a posição do Dr. Valério pelo não conhecimento do recurso em função da perda de seu objeto, na medida em que houve a convalidação dos créditos pela DGES. Agradeço a patrona e devolvo a palavra ao Dr. Fábio. Processo Vivo S.A., auto 4029653, relator Dr. Marco Teixeira, encontra-se presente para a sustentação oral, Dr. Alexandre Baroni. Senhor presidente. Doutor Marco, por gentileza, com um resumo do processo. Nesse caso aqui, eu gostaria de adiantar que eu estou convertendo o processo em diligência, e aí o voto já deve estar disponível. Eu estou com dificuldade, está muito lento aqui, deixa eu ver. E aí eu queria indagar, então, ao senhor patrono, se ele prefere fazer a sustentação oral agora. Mas, doutor Marco, só um esclarecimento da diligência, qual que é a finalidade? Só um minutinho que eu já vou, eu estou aqui, ó. O voto eu estou registrando, só para ficar mais claro. Esse processo aqui, ele já passou pela Câmara Superior e foi convertido em diligência. Então, já se decidiu isso. No entanto, essa diligência não foi cumprida, né? E aqui eu coloco... O senhor quer ler o seu voto? Acho que é melhor para esclarecimento, né? Isso. Eu estou registrando muito lento, mas eu vou adiantar aqui. Olha, o item 1 do AIM, a acusação de DMA, essa referente à operação... Doutor Marcos, seu som está meio... Pois não? Seu som não está muito bom, está meio picotado. Só um minutinho, eu vou tentar... Agora parece que melhorou. Eu desativei a câmera, está muito lento, a internet está lenta. Então eu vou aqui ler o meu voto, que eu acho que já deve estar disponível aí, registrado. O item 1.1 do AIM, de pagar o ICMS referente... Pois não? Não está escutando? O som vai e volta, mas vamos tentar então, doutor Marco. Então, o item 1.1 do AIM trata da acusação de deixar de pagar o ICMS referente a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo, por não incluir na base de cálculo do imposto a multa rescisória prevista nas vendas em condições promocionais com prazo de carência de adesão, fidelização ao serviço contratado no artigo 37, parágrafo 1º, item 1 do RICMES. Na sessão de 4 de março de 2021, conforme relatado, houve conversão do julgamento em diligência.
verifico que a diligência determinada pela coluna da Câmara Superior foi parcialmente cumprida, porque os autos não foram encaminhados à douta PGE. As folhas tais, a declaração da Sinditelebras de que a empresa Telefônica Brasil é filiada ao sindicato desde a sua fundação, sendo que a empresa Vivo também foi filiada ao sindicato desde a sua fundação até a data em que foi extinta em decorrência da incorporação da Telefônica. Registro também as folhas tais, encontra-se cópia da certidão de trânsito em julgado da decisão judicial exarada. E registro que as folhas tais, a declaração do contribuinte, no sentido de não haver ação judicial individual similar ao mandato de segurança coletivo número tal. Então, por todo o julgamento em diligência, para que sejam encaminhados à douta PGE, para que, em colaboração a esse tribunal, se manifeste jurídicos do trânsito em julgado de referido acórdão no presente processo, com posterior retorno dos autos para esta Câmara Superior. É como voto, senhor presidente. Só mais um esclarecimento, que esse mandato de segurança coletivo que transitou em julgado é referente à taxa de juros a Selic, né? Então, acho que ficou esclarecido, mas fico à disposição. Doutor Marcos, só uma questão. No primeiro julgamento de conversão em diligência, foi determinada a remessa dos autos à Procuradoria, isso não aconteceu? Foi isso que eu entendi? Correto. Não aconteceu. Perfeito. Eu tentei registrar e deu uma mensagem de erro, tá? Eu vou tentar registrar de novo. Tá bom. Eu pergunto ao patrono se quer fazer alguma observação. Eu creio que se for haver realmente a conversão de diligência, eu postego a sustentação oral para o retorno, não haveria prejuízo, a menos se houver um debate, aí eu me reservo ao direito à sustentação oral. De outra forma, postego, sim, aceito a proposta do relator com o retorno dos autos. De fato, houve essa conversão e, de fato, a PGE deixou de se manifestar. Então, se o entendimento é de que essa manifestação é imprescindível, talvez seja o caso realmente de reiterar essa conversão, que, como já foi bem dito pelo relator, foi decidida, de fato foi decidida já na sessão do dia 4 de março de 2021, mas de fato não foi plenamente cumprida. Então, nessa circunstância, eu realmente deixo de fazer a sustentação oral e faria no retorno dos autos. Agradeço ao patrono. Doutor Fábio, então a gente posterga, né, a sustentação oral para o retorno dos autos. Depois eu faço a anotação aqui. Doutor Corazza, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e todas. Só uma pergunta para o doutor Marcos, se o presidente me permitir, ou para o patrono. Sim. Esses processos nós já julgamos vários, inclusive, a gente já sabe até qual vai ser o retorno da diligência, né? A minha pergunta é se, de fato, nesse processo também existe a questão específica de que o contribuinte não ingressou com ação individual. Sim, foi feito esse esclarecimento, tem a declaração do contribuinte e foi juntada, né? Isso aí tinha sido, inclusive, decidido na Câmara, que o contribuinte deveria juntar isso. Ele recebeu a diligência, cumpriu a diligência, então todos os requisitos que a PGE tinha colocado, né, nos outros processos, a gente pediu nesse porque sabia dos outros. Então faltou realmente só o posicionamento da PGE, que eu não sei porque não tinha sido decidida a diligência já. Não, obrigado, doutor Marco. Presidente, esclarecido. Ok. Doutor Marco, deixa eu ver aqui, já conseguiu registrar? Está registrado. Perfeito. Então, nesse sentido, o processo está em debate. Não havendo inscritos, eu encerro os debates e peço a confirmação de presença. Em votação?
Votação concluída, no sentido da diligência à Procuradoria, para que se manifeste sobre os efeitos da medida judicial. Agradeço a presença do patrono. Será registrada a postergação da sustentação oral e devolvo a palavra ao Dr. Fábio. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Ok, indago se o Dr. Marcelo Vitorino da Silva está presente pela Flora Nectar Indústria. Bom, não havendo, senhor presidente, sugiro então a gente aguardar mais um pouco este caso. Tem mais alguma sustentação oral, doutor Fábio? Então, fora essa não, então finalizada, eu vou passar aqui a sequência da pauta. Tem uma vista, posso passar essa vista? Doutor Fábio, essa vista, não há presença de sustentação oral nessa vista? Não, beleza, não. Tá. Essa vista eu vou retirar de pauta, Fábio. Eu percebi que tem um ponto que eu acabei não avaliando, então eu vou devolver a mim para concluir o voto. Perfeito. Que é a questão de serviços de comunicação, e eu acabei não verificando que além dos serviços de locação de equipamentos havia outro, e eu não me manifestei expressamente, então eu vou concluir e devolvo a pauta rapidamente. Anotarei, então. Vou ao próximo caso. Temos aqui um com a indicação de ser mais simples, né, da doutora Mara. É o processo Simplast Embalagens, auto 403-3085, relatora doutora Mara, indago-se a patrono presente. Não havendo, senhor presidente, processo Simplast. Por favor, doutora Mara, com a palavra. Esse é um processo simples, é de guerra fiscal de compra e venda, como já houve julgamento de temática e também como já houve um posicionamento do STF em relação a esse problema, entendendo que o creditamento é ilegítimo e que os estados têm o direito de se proteger, vamos dizer assim, de legislar contra esse creditamento, impondo glosa de crédito. Então, eu estou me manifestando no sentido de dar integral, de negar o provimento, conhecido o recurso, porque os paradigmas são servíveis, mas estou negando provimento ao recurso do contribuinte. Perdão, da Fazenda. Estou dando provimento integral ao recurso da Fazenda, porque o recurso é da Fazenda e o contribuinte tinha ganho na fase anterior, tá? Tinha sido dado provimento ao pleito de cancelamento da autuação e agora estou revertendo o mérito da decisão, tá? Para para dar provimento ao recurso da Fazenda e, portanto, não cancelar o auto e manter a acusação fiscal. Ok, doutor Fábio. Só precisa que a doutora Mara corrija o registro. Então, é isso que eu vou... Deixa eu ver. Só um instantinho, deixa eu ver. Provido, desculpa. É o contrário. Pode reabrir para mim, por favor? Só para... Eu me confundi aqui na hora do registro. O voto está certo, o registro está errado. Por que está errado, doutora Mara? Porque o recurso especial da Fazenda foi provido. Para manter... sim, está como não provido, perfeito. Está como não provido, Eu já habilitei aqui para a senhora. Tá, perfeito. Já mudei aqui. Pronto. Agora está certo. Aqui teria até a possibilidade de não conhecimento, né? Não, aqui tem que prover porque é recurso da Fazenda. Se fosse do contribuinte, eventualmente a gente poderia até não conhecer em virtude da sessão temática, mas nesse caso realmente tem que conhecer e prover se tratando de recurso da Fazenda. Muito bem.
E aqui, doutora Amara, só uma pergunta. Aqui não tem pedido de convalidação, não, né? Não tem. Perfeito. Estranhei até, mas não tem. Perfeito. Então, o processo está em discussão. Doutor Corazza. Obrigado, senhor presidente. Rapidamente, como eu já tinha votado nesse processo em mandatos anteriores e deixei formalizado, e o meu voto foi anterior à sessão temática, né? Eu tinha votado em sentido contrário, então, só para deixar registrado, tendo em vista que essa sessão está gravada, que eu estou mudando a minha opinião para acompanhar a opinião da Câmara nos termos da própria sessão temática. Então, só deixando esse registro, presidente. Obrigado. Pegando carona aí nessa sua posição, da mesma forma, em caso de compra e venda, eu, em geral, estava me posicionando pelo cancelamento dos autos, mas em função do decidido em sessão temática, também alterei a minha posição. Muito bem, não havendo mais debate, encerro. Discussão. E peço a verificação de presença. O doutor Della Mônica já conseguiu... Sim. Sim. Ele conseguiu acesso, só a câmera dele que não está funcionando por hora. Perfeito. Ele já está no EPAT. No anterior ele já tinha votado? Ou realmente não? Não, né? Então, a partir desse processo, ele está votando normalmente. Exato. Perfeito. O processo está em votação. Ainda pendente de confirmação. Obrigado. Votação concluída, prevalecendo a posição da doutora Amara, pelo conhecimento e provimento do recurso da Fazenda, em razão de sessão temática na matéria de guerra fiscal, compra e venda. Encerro a votação, devolvo a palavra ao doutor Fábio. Desculpa, o microfone estava desligado, então eu vou seguir aqui na sequência da pauta. Alfa Galvano Química Brasileira, 4017443, relator Dr. Marcelo Amaral. Obrigado, doutor Marcelo, por favor. Pois não, senhor presidente, cumprimento novamente a todos, né, juízas, juízes, representantes fiscais e patronos. Aqui o caso é de um recurso especial do contribuinte, em face de decisão da 12ª Câmara Julgadora, que negou o provimento ao recurso ordinário. É uma acusação de crédito indevido de ICMS, decorrente da escrituração no livro Registro de Entradas, de documentos fiscais relativos a entradas de mercadorias do estabelecimento, acompanhados de notas fiscais que não atendem às condições previstas na legislação. Aqui eu digo que na condução das razões, a autuada alega principalmente boa-fé, direito a crédito do imposto pela não cumulatividade, lançamento com base em indícios e presunção, inconstitucionalidade na taxa de juros aplicada e legalidade da multa fixada em valor superior ao imposto. Passa o item 6 do voto. Em relação aos argumentos de boa-fé e efetividade das transações comerciais e de direito a crédito do imposto pela não cumulatividade, a douta recorrente faz menção às decisões proferidas nos processos aqui que eu enumero, sem todavia juntar cópias, pelo que tais paradigmas não podem ser considerados por descumprimento do previsto no artigo 49, parágrafo 2º da Lei 13.457. Há que se ver se o exame do pleito recursal envolve matéria de direito ou exige reexame e valoração de provas. A decisão recorrida entendeu que a boa-fé do contribuinte nas operações objeto da autuação fiscal não restou comprovada, com base no exame das verificações fiscais realizadas no fornecedor,
e na ausência de comprovação inequívoca de pagamentos. Assim, nitidamente, a decisão recorrida baseou-se na análise do acervo fático probatório carreado aos autos para chegar às suas conclusões, na mesma medida em que a decisão apontada como paradigmal, proferida no processo da RT 4884484 de 2007, lastreou-se nas provas daqueles autos, de forma que não há dissídio jurisprudencial que permita o conhecimento desta parcela recursal. Aí aqui eu trago a decisão recorrida, né? Com meus grifos aqui na análise das provas. Passa o item 8. Quanto à alegação de que o lançamento se baseou em indícios e presunção de necessidade de realização de levantamento fiscal específico nos moldes do artigo 509, a adulta autuada apontou como paradigmais decisões proferidas nos processos aqui que eu enumero. Inicialmente, observe que não houve juntado de decisão referida no processo DRT 5971 de 99, de forma que a referida decisão não pode ser considerada para fins de comprovação de dissídio jurisprudencial. O presente lançamento traz acusação de crédito indevido de ICMS decorrente da escrituração no livro registro de entrada de documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias no estabelecimento, acompanhadas de notas fiscais que não atendem às condições previstas na legislação. E como exposto à decisão recorrida, entendeu pela ausência de comprovação da boa-fé do contribuinte nas operações objeto da autuação fiscal. Por sua vez, nas decisões apontadas como paradigmais, tratam de levantamento fiscal e de legislação do antigo ICM, sem relação com a autuação, hora e julgamento, de forma que não há dissídio jurisprudencial que permita o conhecimento das alegações recursais. Eu não conheço as alegações referentes aos juros de mora exigidos em função da súmula 10 desse tribunal. A autuada alega ainda ilegalidade da multa fixada em valor superior ao imposto, indicando paradigmas, e subsidiariamente pede redução ou relevação de multa com base no artigo 527-A. Na decisão recorrida, houve entendimento de que a multa foi aplicada de acordo com a legislação vigente e a gravidade da acusação, e a aplicação do artigo 527-A foi indeferida sob a fundamentação de que a acusação e o conjunto probatório não permitem a conclusão de ocorrência de boa-fé por parte da autuada. Por sua vez, no processo DRT C3 335935 de 2010, houve redução da multa aplicada por falta de exibição de documentos fiscais em face juntada aos autos de cópias de documentos que teriam sido extraviados. E no processo DRT 16 142659 de 2005, houve redução da multa aplicada em infração de falta de emissão de documento fiscal. Ambas as situações não guardam similitude fática e jurídica com a decisão recorrida, de forma que essa parcela de recurso não pode ser conhecida. E, ademais, a redução ou relevação da multa em decisão de Câmara Julgadora não caracteriza hipótese de divergência ou dissídio de interpretação e não viabiliza a interposição de recurso especial nos termos da súmula 6 desse tribunal. Então, por essas razões, eu não conheço o recurso especial do contribuinte. Esse é o meu voto. Agradeço, doutor Marcelo. Peço a gentileza de proceder ao registro do voto. E já coloco o processo em debate. Não havendo inscritos. Presidente? Pois não? Quem está... doutor Silvio, pois não. Bom dia, doutor Alberto. Bom dia a todos. Apenas apontar o impedimento dos doutores Rodrigo e Rubens. Muito obrigado, doutor Silvio. Obrigado. Doutor Rubens já se declarou impedido. Qual é o outro, doutor Silvio? Rodrigo Ossano. Doutor Rodrigo, por gentileza. Senhor presidente, bom dia a todas e todos que aqui estão. Senhor presidente, eu informo que o processo havia sido pautado no dia 10/2, agora recente, né? E nessa anterior sessão eu já havia me declarado impedido, né, em sistema. Então, por isso que aqui na minha tela não aparece novamente, mas aparece que eu já estou impedido aqui na minha tela. Pois não, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Então, agora sim, encerro os debates. E peço a confirmação da presença. Em votação?
Concluída a votação, prevalecendo a posição do Dr. Marcelo pelo não conhecimento do recurso do contribuinte, devolvo a palavra ao Dr. Fábio. Ok, senhor presidente. Eu verifico haver também hoje 2 outros processos, além desse, que já entraram em pauta e retornaram. Então, eu daria prioridade. Podemos seguir assim? Claro, pois é. Perfeito. Então, o próximo caso é o New Wine, distribuidora de bebidas e solidários, auto 404-0002, relator Dr. Marco Teixeira. New Wine. Com a palavra, Dr. Marco. Senhor presidente, o voto já deve estar disponível, ele não aparece aqui para eu registrar. Eu não sei se... Agora eu já abri para você. Tá, então, só aguardar só um minutinho, eu vou registrar, e aí já fica mais fácil de todo mundo acompanhar. Ele já estava disponível antes, né? Não conheço... Tá. Então, ele está numa questão antecedente... Não conhecido. 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 Não conhecido. Não conhecido. Aí vou registrar. Vamos ver se está registrado. Então eu vou. Todo mundo pode acompanhar. Eu vou passar a leitura. Pois não, doutor Marco. Isso, só um minutinho que eu estou indo aqui no item... No item 12, o presente AIN trata da infração de deixar de pagar o ICMS por guia de recolhimentos especiais, conforme indicado no demonstrativo 1, referente a operações interestaduais de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária sem a retenção antecipada de imposto. Nas operações de entradas, o contribuinte simulou o recolhimento, debitando em conta gráfica e indicando indevidamente o preconizado no artigo 277, parágrafo 2º, item 2 do RICMES, e nas saídas internas das mercadorias a título de venda ou transferência para outras filiais, nada destacou, observando ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, o que efetivamente não fez. Quanto ao recurso especial do contribuinte, no item 13, ele alega existir divergência em relação à questão da nulidade da decisão recorrida, porque não teria analisado prejudicial demérito levantada pelo contribuinte. Faz as alegações, apresenta paradigmas. Aí eu digo no item 14 que, apesar do paradigma indicado tratar de nulidade, eu não conheço da alegação da recorrente nesse ponto por não vislumbrar tal nulidade na decisão recorrida. Justifico. Alega a recorrente, desde sua impugnação, que não teria sido demonstrado o fundamento legal que determinasse o recolhimento antecipado do ICMS-ST na entrada do território paulista das mercadorias em tela. Esta alegação foi enfrentada pelo AFR autuante às folhas tais. Aqui eu transcrevo o que o AFR autuante falou, o voto já estava disponível, né? Então, aí no item 16, eu digo que a decisão de primeira instância administrativa também se pronunciou sobre a alegação das folhas 877 do contribuinte. Esse aqui talvez seja até interessante ler. O contribuinte, em sua defesa, alega que no AIN não foram indicadas as fundamentações legais relativas às infringências incorridas. Cabe esclarecer que o RICMES foi estabelecido por meio do decreto, que é considerado um ato normativo do Poder Executivo, utilizado para detalhar um ato normativo superior, no caso a lei. Portanto, o artigo 34 não faz distinção do tipo de normativo, motivo pelo qual tal alegação não deve prosperar. Então, com isso foi rebatida a questão, e aí, na decisão recorrida também foi enfrentado, de forma que, pelo acima exposto, né, eu transcrevi aqui a decisão recorrida, o argumento levantado pela autuada foi devidamente analisado e rebatido.
não havendo que se falar em prejuízo à defesa. Aí, próxima alegação. O contribuinte alega nulidade porque não teria analisado o argumento da cobrança de valores em duplicidade e traz paradigmas. Eu digo que, em relação à cobrança de valores em duplicidade, a decisão recorrida se pronunciou. Então, aqui eu transcrevo um longo trecho da decisão recorrida que rebate esse argumento de haver cobrança em duplicidade, e eu digo no item 21, pela leitura da decisão recorrida, conclui-se que a mesma não padece da nulidade alegada. O entendimento do acórdão enfrentou a alegação da autuada e decidiu que a infração foi cometida e confessada pela autuada que, além de utilizar de procedimento não previsto na legislação, pretende, em sede de processo administrativo, realizar compensação de infrações, o que também não é possível, devendo a recorrente discutir judicialmente, por meio de embargos à execução, quaisquer valores que venham eventualmente serem exigidos em duplicidade. Corretamente ou não, o acórdão enfrentou o argumento trazido pela recorrente, não havendo que se falar em nulidade por não ter analisado o argumento da cobrança de valores em duplicidade. A presidência do TIT também não vislumbrou falta de fundamentação na decisão guerreada por, segundo o pedido de retificação de julgado interposto pela autuada, falta de fundamentação na medida em que estaria suportada unicamente em acórdão relatado por ex-juíza desse tribunal. Corretamente, a douta presidência entendeu, conforme folhas tais, que a decisão recorrida está devidamente fundamentada e utilizou outro acórdão desse tribunal como argumento de autoridade para reforçar a argumentação jurídica do ilustre juiz relator. Apesar dos paradigmas trazidos pela recorrente tratarem de nulidade, não conheço da alegação da recorrente nesse ponto, porque, conforme acima explicitado, não vislumbro nenhuma nulidade na decisão recorrida. Aí, no item 24, quanto ao mérito, o RESP do contribuinte também alega existir divergência em relação à questão dos valores cobrados em duplicidade, fatos geradores declarados e inscritos em dívida ativa. Faz alegações e traz paradigma. Aí no item 25 eu digo que o paradigma trazido pela recorrente trata de situação fática diversa dos presentes autos, enquanto que o paradigma trata da acusação de deixar de pagar ICMS em razão de não recolhimento por guia de recolhimentos especiais do ICMS referente aos estoques de mercadorias enquadradas no regime de substituição tributária existentes na data tal, sendo que o autuado, em desacordo com a legislação, ingressou com os protocolados indeferidos no mérito, visando compensar o tributo em questão por meio de supostos créditos oriundos de precatórios alimentícios, sendo que os valores exigidos foram lançados a débito em GIA 52 sob o Código 299. Já nos presentes autos, já se trata de deixar de pagar o ICMS por guia de recolhimentos especiais referente a operações interestaduais de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária sem retenção antecipada de imposto. Nas operações de entrada, o contribuinte simulou o recolhimento, debitando em conta gráfica e indicando indevidamente o preconizado no artigo 277, parágrafo 2º, item 2 do RICMES, e nas saídas internas das mercadorias a título de venda ou transferência para outras filiais, nada destacou, observando ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, o que efetivamente não fez. Portanto, eu não conheço da alegação da autuada quanto ao mérito, por ser inviável o confronto com a decisão supostamente paradigmática. Além disso, para rever a decisão recorrida, haveria necessidade de reanálise de provas, o que não é possível nessa instância processual. Aí, em relação aos recursos interpostos pelos responsáveis solidários, Otávio Piva de Albuquerque Filho e Otávio Piva de Albuquerque. Os responsáveis mencionados pleiteiam a nulidade da decisão recorrida por entenderem que a mesma não teria tratado de motivar a responsabilidade no auto de infração e trazem paradigmas. Aí eu digo no item 28 que os recorrentes ressaltam a nulidade da decisão recorrida, argumentando
que o juiz relator teria mantido a responsabilidade solidária sob a motivação de que os recorrentes teriam praticado no período tal os mesmos atos de gestão de junho a dezembro de 2010, porém o relator teria feito menção a período fora do escopo da presente lide, que se limita aos anos tais, né? Eu digo que, apesar dos paradigmas trazidos a confronto tratarem de nulidades, não é possível o conhecimento dos recursos especiais interpostos pelos recorrentes acima mencionados, porque, conforme jurisprudência afirmada, não se conhece dos recursos quando as mencionadas nulidades não são verificadas na decisão recorrida. Fundamento. Aí eu digo no item 30, a questão da motivação da responsabilidade dos solidários e sua devida comprovação foi adequadamente tratada nos presentes autos, não havendo que se falar em nulidade. No relatório circunstanciado às folhas tais, são trazidos aos autos documentos comprobatórios das acusações aos responsáveis solidários, sendo que as folhas tais, o AFR autuante se pronunciou no seguinte sentido. Aqui eu transcrevo o que o AFR autuante falou, né? Depois eu vou no item 31, transcrevo o que a decisão de primeira instância administrativa falou em relação à alegação, e também no item 32, transcrevo o que a decisão recorrida falou em relação à questão da solidariedade. Aí eu digo no item 33, pelo exposto acima, conclui-se pela não nulidade da decisão recorrida que se demonstrou estar devidamente fundamentada nas provas e fundamentos jurídicos apresentados no processo pelas partes. Portanto, conforme jurisprudência pacífica deste egrégio Tite, apesar dos paradigmas apresentados tratarem de questões relativas à nulidade, não conheço da argumentação dos recorrentes por não vislumbrar tal nulidade no processo. Eu digo também que o RESP dos solidários também alega haver divergência jurisprudencial em relação à questão da necessidade de comprovação da ocorrência de atos fraudulentos ou dolosos com o intuito de sonegar impostos. Fazem alegações e eu não conheço, no item 35, não conheço das alegações nesse ponto, porque os paradigmas trazidos a confronto tratam de situações fáticas distintas, não sendo possível a comparação. Para rever a decisão recorrida, haveria necessidade de reanálise de provas, o que não é possível nessa instância processual. Aí eu digo quais são os paradigmas, né, e justifico porque são situações diversas. E aí, no item 38, o RESP dos solidários também alega haver divergência em relação à questão da impossibilidade de responsabilização solidária pelo período tal. Daí eu também trazem os paradigmas, né? Não conheço das alegações, no item 39, dos recorrentes nesse ponto, porque os paradigmas trazidos a confronto tratam de situações fáticas distintas, não sendo possível a comparação. Para rever a decisão recorrida, haveria necessidade de reanálise de provas, o que não é possível nesta instância processual. No item 42, ademais, importante registrar que, tendo havido pedido de retificação de julgado por parte dos recorrentes, a questão da validade foi novamente analisada, concluindo-se as folhas tais. Aí eu transcrevo, né? E por isso, então, eu não estou conhecendo desses recursos especiais. Aí eu vou à análise dos recursos especiais interpostos pelos responsáveis Marcos Luiz Franco Baroni e Vinexpand, Companhia de Comércio de Bebidas. No item 43, eu digo que os responsáveis solidários acima mencionados pleiteiam a nulidade da decisão recorrida por entenderem que a mesma teria deixado de analisar prejudicial de mérito, né? O responsável solidário, no item 44, a decisão recorrida pela falta de motivação em relação à responsabilização solidária. E o responsável solidário Vinexpand também pleiteia a nulidade pela falta de motivação em relação à responsabilização solidária. E aí eu digo, no item 46, indicam como paradigma o processo tal,
Apesar do paradigma trazido a confronto, tratar de nulidade, não é possível o conhecimento dos recursos especiais pelos recorrentes acima mencionados, porque, conforme jurisprudência afirmada, não se conhece dos recursos quando as mencionadas nulidades não são verificadas na decisão recorrida. E aí, no item 47, eu digo que a questão relativa aos responsáveis solidários já foi devidamente tratada nos itens 30 a 33 do presente voto, concluindo-se que a decisão recorrida não padece das nulidades alegadas pelos responsáveis solidários. Ademais, importante registrar que a douta presidência do TIT indeferiu, no despacho tal, o processamento do pedido de retificação de julgado interposto pela autuada New Wine e pelos responsáveis solidários, manifestando-se também no mesmo sentido do meu voto. E, por fim, no item 49, também é importante registrar que esta Câmara Superior, em processo similar ao dos presentes autos, no julgamento do AIN-TAL, em sessão de 2 de junho de 2016, contra a mesma autuada e os responsáveis solidários, Otávio Piva de Albuquerque, filho, Otávio Piva de Albuquerque e Marcos Luiz Franco Baroni, também concluiu pela responsabilidade solidária nos seguintes termos. Aqui eu abro aspas, é importante talvez registrar essa transcrição. Então, no tocante à responsabilização dos coobrigados, entendo que a matéria foi devidamente equacionada nas e pelas instâncias ordinárias. Com efeito, já na primeira decisão deste TIT, as folhas tais, restou consignado que as pessoas físicas responsabilizadas atuaram dolosamente pela sonegação fiscal, contribuindo fundamentalmente para a situação de inadimplência da empresa contribuinte, cujas manobras revelam a prática de atos que ultrapassam a mera inadimplência da obrigação. O julgamento complementar proferido em sede ordinária, a meu ver, não extrapolou, mas atendeu principalmente o que lhe fora determinado. Assim, após relatar que Francisco Carlos Ponte de Oliveira permaneceu como representante das duas sócias, pessoas jurídicas, e que Marco Luiz Franco Randon Baroni atuava como administrador e diretor, detalhou que os indigitados Otávio Albuquerque e Otávio Piva de Albuquerque Filho, por instrumento público de mandato, amplos e Piva receberam ilimitados poderes de representação, dentre os quais a movimentação de contas bancárias e a autorização de ordens de pagamentos de débitos. Aduziu ainda que a autuada recebia o valor do tributo de seus clientes, mas não o repassava ao erário público, em conduta continuada a ensejar caracterização de inadimplência fraudulenta e de fraude. Longe de carente de fundamentação, a responsabilização solidária das decisões recorridas concluiu justificadamente pela responsabilização solidária dos coobrigados, tanto mais evidente, acrescento, ante a constatação de que a autuada tem como sócias uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas e outra sediada no Brasil, que tem como sócias a primeira e outra empresa, ambas sediadas também nas Ilhas Virgens Britânicas, tudo a evidenciar que as mencionadas pessoas físicas é que engendraram o esquema tido como sonegatório pelas instâncias ordinárias. Registra-se ainda que a alusão a outros preceitos legais pela decisão recorrida se fez como ali explicitado para reforçar a conclusão de que a conduta dos coobrigados deu causa à sonegação do referido imposto, ensejando a responsabilização prevista no inciso 12 do artigo 11 do RICMES. A evidência a rever tais conclusões quanto à responsabilização dos coobrigados demandaria reexame do conjunto fático probatório, tarefa de realização impossível na via do recurso especial. Então, por todo o exposto, eu não conheço do recurso especial interposto pelo contribuinte e também não conheço dos recursos especiais interpostos pelos responsáveis solidários, devendo ser mantida a decisão recorrida. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Marco. O processo está em discussão. Não havendo inscritos,
Encerro os debates e peço a confirmação de presença. Doutor Juliano, por favor, confirmação de presença. Presidente, me desculpe, mas eu estou travado aqui, eu não estou conseguindo mexer no sistema. O senhor está com problema no sistema, doutor Juliano? Sim. Consegui, presidente. Ah, ok. Obrigado. O processo se encontra em votação. Votação concluída, prevalecendo a posição do Dr. Marco pelo não conhecimento do recurso dos contribuintes e dos solidários. Devolvo a palavra ao Dr. Fábio. Ok, presidente. Indago se o Dr. Marcelo Silva já se encontra conectado à sessão. Ok, parece que ele está encontrando alguma dificuldade de se conectar aqui, presidente. Qual é o processo dele? Processo Flora Néctar, então eu vou aguardar mais um pouco, tá? É o processo da Flora, ele está com o Hélio tentando conectar. Tá bom. Tá bom? Acho que tem mais um, temos dois antes, né? Mais um antes. Tem, eu chamaria agora um outro caso que também já entrou em pauta neste biênio e retornou no dia 10 de fevereiro, que é Adalto Gastardi, Irapuru, microempresa, auto 4048942, relator Dr. Juliano de Pietro. Indago se há patrono presente para acompanhar. Não havendo, senhor presidente, processo Adalto Gastardi. Pois não. Doutor Juliano, com a palavra. Bom dia a todos e todas. Presidente, só um minutinho para eu colar meu voto. E, enquanto isso, o doutor Fábio, eu acho que também Rede Recapex, que é um processo de minha relatoria, já entrou em pauta esse mandato e saiu. Presidente, me escuta bem? Sim, doutor Juliano. Ah, que bom. Esse processo talvez seja um pouquinho polêmico, presidente. A matéria diz respeito à antecipação do 527A e o contribuinte fez diversas alegações contra essa exigência e uma delas diz respeito ao fato de que ele adquire essas mercadorias de outros estados para venda diretamente a consumidor final e opõe esta circunstância à exigência do 426A, dizendo que não deveria haver a antecipação
sem substituição nessa hipótese. E ocorre que esse argumento não foi apreciado pela decisão recorrida. E o problema aqui é que o paradigma não há dissídio comprovado, mas eu passo ao voto, presidente, eu entendo que seria o caso de conhecimento da nulidade mesmo assim. Então, perdoe-me, vou à leitura, espero ser breve. Logo, já passando o relatório aqui, começando pelo voto. Em seu apelo, alega a recorrente que o acórdão recorrido deixou de apreciar a argumentação relevante posta em seu recurso ordinário, atinente ao fato de o julgador monocrático ter se esquivado de enfrentar a questão da ausência de previsão legal de base de cálculo para a cobrança do ICMS antecipado, esse o item 1, 2, ao próprio mérito da questão atinente à ausência de previsão legal, e 3, a não subsunção à sistemática da subsunção tributária de mercadorias sujeitas às subsequentes saídas destinadas a consumidores finais. Todavia, a recorrente deixou de proceder ao cotejo analítico da decisão recorrida com os arestos apresentados em flagrante desrespeito ao artigo 114, parágrafo 2º do Decreto 54.486. Isso porque, conquanto tenha citado 4 acórdãos que reputa paradigmáticos, as folhas 386 e 387, não teceu uma linha sequer em suas razões recursais sobre a razão pela qual entende haver dissídio jurisprudencial. Diante disso, entendo que não restou caracterizado o dissídio autorizador do recurso especial. Entretanto, em situação excepcional que vislumbre em caso, é inegável que o acórdão recorrido incorreu em nulidade absoluta, pois deixou de apreciar uma das razões recursais da recorrente e erigida em tópico próprio enumerado como 3.4, o qual reflete o quanto anotado no item 3 acima. Abre aspas, não subsunção sistemática da subsunção tributária de operações de saídas destinadas a consumidores finais, fecha aspas, isso as folhas 342 e 344 do recurso ordinário. Aliás, em contrarrazões, a adulta representação fiscal rebate tal argumento, igualmente em item específico de sua peça, estampado às folhas 362 e 363. Acrescento ainda que o relatório do acórdão recorrido cita, as folhas 368, que a recorrente sustentara que não há certeza da ocorrência da infração, pois parte das operações era destinada a consumidores finais, situação na qual não se aplica a subsunção tributária, fecha aspas. Aqui se identifica a flagrante nulidade do deciso, pois em seu voto condutor, o ilustre juiz Rafael Zuli Neto sequer tangenciou aquela razão recursal bem exposta pela parte, contrarrazoada pela parte contrária e até mesmo enumerada em seu próprio relato. De aplicação a esse processo administrativo de forma supletiva e subsidiária por força do artigo 15, o CPC prescreve, em seu artigo 489, parágrafo 1º, o seguinte: são elementos essenciais da sentença, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito, e aí o parágrafo 1º diz: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que, inciso 4º, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Fecha aspas. Por oportuno, aqui volto eu, esclareça-se que o parágrafo 1º, acima parcialmente reproduzido, é uma contundente resposta do legislador à falácia de que o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos aduzidos pelas partes. É a lei que determina atualmente, assim como já ensinava a doutrina, que ele deve enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar suas conclusões. Ou seja, se o decisum decreta a improcedência do pedido, deve o juiz, de forma inarredável, apreciar cada um dos argumentos da parte vencida, capazes de, em tese, infirmar seu veredito. Consequentemente, ao deixar de apreciar a alegação da recorrente por ela erigida em tópico próprio, no sentido de que ela não deve submeter-se à antecipação do ICMS, de que trata o 426A, no que diz respeito a entradas referentes a subsequentes saídas a consumidores finais, pouco importa o entendimento que se tenha sobre o tema, ele deve ser enfrentado, haja vista que, em tese, tem ele inegável capacidade de infirmar as conclusões do julgado, o qual, no presente feito, manteve o lançamento sem se desincumbir do ônus constitucional e legal de fundamentação sobre o ponto. A propósito, reitere-se que tal argumentação consta as folhas 342 e 344 do ordinário, bem como do próprio relatório do acórdão recorrido de folhas 366 e 377,
mas a Colém da Câmara Có sequer resvalou em tal questão ao demonstrar o percurso intelectual adotado para a formação de sua convicção, entre parênteses, fundamentação. Com efeito, trata-se de típica situação de insuficiência de motivação, a qual constitui causa evidente de nulidade. Ademais, e como já dito alhures, é de nulidade absoluta que se trata, a qual não só pode, como deve ser reconhecida nesta instância recursal, independentemente de requisitos outros, porquanto tal vício fora cometido já em segunda instância e não diz respeito a erro de fato, não havendo remédio processual outro que não o recurso especial endereçado a essa Câmara Superior para saná-lo. A propósito da necessidade de motivação suficiente e da consequente nulidade do ato decisório ante sua falta, sempre iluminando as intrincadas celeumas processuais, surge-nos a obra do professor Cândido Rangel Dinamarca, que em uma só penada resolve de forma incontornável a questão que ora se põe. E leio aqui só as partes em negrito, porque importantes para a fundamentação, abre aspas. A falta ou insuficiência de motivação constitui pesado vício formal, reputando-se inválida a decisão judiciária que nesse vício houver incidido. Essa é uma nulidade absoluta, justamente porque, além de comprometer a segurança das partes em relação à idoneidade do julgamento, e especialmente da parte vencida, diz respeito diretamente à própria estrutura do sistema e à ordem pública. Uma sentença não motivada ou insuficiente motivada constitui fator de desgaste à confiabilidade do próprio Poder Judiciário que a emitiu e da idoneidade das instituições processuais do país. Nisso consiste o caráter absoluto das nulidades. Volto eu. Tratando-se, pois, de nulidade absoluta, que se consubstancia em matéria de ordem pública, bem como apresentando-se o recurso especial como o único remédio para que a parte, que em caso assim requereu expressamente, busque a correção do vício formal acima bem adjetivado como pesado por Dinamarca, entendo eu que deve o derradeiro apelo ser aceito para tal finalidade, com vistas à manutenção da rigidez das decisões dessa tradicionalíssima corte, especialmente considerando que, como dito, o excepcional pedido de retificação de julgado seria incabível por expressa disposição legal, que o admite somente em hipótese de erro de fato, nos termos do artigo 15 da Lei 13.457, em interpretação pacífica ela dada pela jurisprudência administrativa. Em necessário paralelo com o processo judicial, mas precisamente com a competência outorgada ao STJ pelo permissivo recursal funcional da linha C, surge em âmbito administrativo essa Câmara Superior. Tanto lá quanto cá, tal ferramenta processual visa a uniformização de jurisprudência, o que igualmente é um anseio do sistema preconizado em diversos princípios, tais como da segurança jurídica e da isonomia, almejando igualmente a manutenção de sua rigidez. E tratando-se de método que pretende evitar decisões antagônicas, seu pressuposto é a existência de dissídio jurisprudencial, qual deve ser provada pelo recorrente, não como um obstáculo cego, mas como demonstração da necessidade de movimentação do sistema para a correção da indesejada situação do conflito jurisprudencial. Muito diversa é a situação da nulidade absoluta, tão ou mais incômoda ao sistema que o dissídio jurisprudencial. Ora, na pacificação da divergência em âmbito recursal especial, busca-se eleger e impor, em pacificação da controvérsia, um único entendimento jurisprudencial sobre um mesmo tema, a partir de entendimentos antagônicos veiculados por decisões válidas. Já na hipótese de nulidade, trata-se de decisão inválida, a qual assim o é não por algo a ela exógeno ou relativo, como ocorre no dissídio jurisprudencial, mas sim por um vício que ela mesma carrega e que é absoluto, porquanto independe de uma referência em outra decisão. Volvendo ao âmbito judicial, em caso de nulidade do acórdão a ser recorrido ao STJ, as partes dispõem dos úteis embargos de declaração por omissão, a qual, caso não sanada, abre igualmente a competência daquela Corte Superior para apreciação de tal omissão, ou melhor, daquela nulidade quando atinente à falta ou insuficiência de fundamentação, sem a necessidade de demonstração de dissídio. Todavia, diferentemente de outros processos administrativos tributários, o processo administrativo tributário estadual paulista ressente-se da ausência da figura dos embargos de declaração, ofertando às partes apenas o ímpar pedido de retificação de julgado, o qual, como dito, não se presta à hipótese. Se assim é, e considerando que, diante de uma decisão inválida, é do interesse do sistema, ou melhor, é do interesse público, matéria de ordem pública, que ela seja extirpada, o pressuposto recursal, por óbvio, independe de qualquer dissídio,
eis que a perenização de uma invalidade atenta contra o sistema, conformando circunstância muito mais grave que a de uma decisão que simplesmente diverge de outra, ambas válidas. Assim, forte na premissa de que uma nulidade, tal como a fundamentação insuficiente, é por si só contrária ao sistema, prescindindo seu reconhecimento de um referencial em uma decisão válida, creio ser necessário admitir, neste âmbito processual administrativo, a alegação de nulidade da decisão recorrida, independentemente de dissídio jurisprudencial, porquanto este mostra-se inútil e deveras prescindível para tal finalidade. Aliás, nesse mesmo sentido, já decidiu essa Câmara Superior, e cito aqui 2 acórdãos, um da relatoria da doutora Egli, de 2011, e outro da relatoria do doutor Julian, também de 2011, os 2 aqui citados, que admitiram o reconhecimento de ofício da nulidade, independentemente do dissídio. Volto eu. Nesses termos, quanto à alegação de que não se submetem à antecipação do imposto as entradas de mercadoria para subsequente venda ao consumidor final, o silêncio da decisão recorrida é retumbante e atentatório ao princípio da ampla defesa, constituindo nulidade inadmissível e que deve ser sanada, pouco importando o entendimento de mérito sobre o tema nesse momento processual, haja vista que, em tese, tal como preconiza o 489, parágrafo 1º, 4º do CPC, o argumento omitido seria suficiente por si só para infirmar as conclusões do julgado. Mirando precisamente o alvo, Maria Silvia Zanella de Pietro ensina aqui, a despeito da distinção entre nulidades absolutas e nulidades relativas no direito civil, no âmbito administrativo não existe tal distinção, abre aspas, porque, dispondo a administração do poder de autotutela, não pode ficar dependendo de provocação do interessado para decretar a nulidade, seja absoluta ou relativa. Sendo assim, em meu entendimento, em última análise, ao negar trânsito ao recurso especial que descortina a nulidade da decisão recorrida, esta Câmara Superior, como órgão administrativo hierarquicamente superior à Câmara Có, estará permitindo a perenização de decisões nulas. Tal circunstância conforma um problema menor quando tais decisões são contrárias aos contribuintes que têm a seu favor o Poder Judiciário, cujo acesso é-lhe garantido pela Universidade da Jurisdição, mas conforma um problema insanável quando contrárias à Fazenda Pública. Destarte, acredito ser indispensável conhecer do apelo especial colocado em nulidade da decisão recorrida, independentemente de dissídio, o que ora proponho, assim como, uma vez inegável a nulidade absoluta havida em concreto por fundamentação insuficiente, voto por seu provimento parcial, a fim de que nova decisão válida seja produzida. Por fim, aqui, presidente, eu afasto as outras 2 alegações da recorrente de omissão também do julgado e de nulidade do julgado por omissão, porque o acórdão tratou dos outros 2 temas por ela suscitados. Então, diante disso, eu conheço do especial para anular a decisão recorrida ante sua nulidade, a fim de que outra seja produzida. É meu voto, desculpe pelo alongado da leitura. Não, imagina, doutor Juliano. Eu vou passar já aos colegas que solicitaram a palavra, também já apontando que o doutor Fábio pediu uma preferência, que já foi solicitado. Só para confirmar, doutor Juliano, antes de passar a palavra, então o senhor está concedendo, declarando a nulidade parcial da decisão de ofício. Não há, ou seja, não há pedido nem paradigma. Não, perdão. Então não é de ofício, há pedido da nulidade. O que não há é paradigma. Não há cotejo analítico em relação aos paradigmas pela parte apresentados. Não há uma palavra sobre a explicação de por que haveria um dissídio. Mas há paradigma? Foram acostados paradigmas? Foram acostadas decisões sobre nulidade, não específicas, não aproveitadas, sem qualquer explicação por que haveria o dissídio. Entendi. Eu vou passar, então, a palavra primeiro ao doutor Fábio, que pediu a preferência, e em seguida ao doutor Diniz e ao doutor Marcelo, que pediu... acho que doutor Diniz que pediu a palavra. Doutor Fábio, por favor. Então, senhor presidente, primeiramente, cumprimento, o doutor Juliano pelo brilhante voto que proferiu, sempre com fundamentos muito lúcidos, sólidos, e realmente uma preocupação com a rigidez das decisões do tribunal, com o que concordo, Porém, assim, nós temos uma jurisprudência
sedimentada aqui na Câmara Superior, no sentido de efetivamente não conhecer alegações quando ou são de ofício, como não é o caso, como explicou o doutor Juliano aqui, mas também quando não vêm acompanhadas de paradigmas, ou ainda quando apenas há citação de paradigmas sem a realização de cotejo, de demonstração de dissídio, né? Então, a Câmara tem conhecido de casos assim, há conhecimento de casos nessas circunstâncias, são poucos, mas são em casos, diria eu, muito peculiares e, assim, adjetivaria de teratológicos, né? Casos que, pela natureza da circunstância, impedem a própria execução do decisum, né? São casos em que a gente já se deparou que, se deixar do jeito que está, não vai chegar no posto fiscal de origem e não se sabe nem o que fazer com aquilo. Por exemplo, nós já vimos aqui decisão juntada no processo errado, por exemplo. Então, esse tipo de situação a Câmara já conheceu para corrigir, ou de ofício, ou com ausência de demonstração do dissídio. Me parece que aqui, assim, embora com muita propriedade o doutor Juliano tenha colocado, assim, a ausência da análise, não me parece ser um caso teratológico, um caso que impede a execução do deciso, até porque eu vou fazer uma observação aqui e não entendam como exame de mérito da alegação por esta Câmara Superior, mas eu faço essa observação apenas para indicar que não me parece ser um caso que impede a execução do julgado, né? Que o artigo 426A, ele determina o recolhimento do imposto da entrada, né? Da entrada. Então, quer dizer, pretender dizer que o imposto da entrada, a antecipação não é devida porque a saída se deu para consumidor final, condicionar aquela regra do 426A, né, que exige o recolhimento da entrada, a um evento futuro incerto, né? Então, assim, também nem me parece, mas não é querer examinar aqui. É só para dizer assim, não me parece algo que seja extintivo do próprio crédito tributário, né? Uma situação teratológica. Então, eu neste caso não me pareceria recomendável abrir essa porta do conhecimento do apelo, porque a Superior tem feito em casos muito peculiares, né? Então, acho que eu faria a preferência nesse sentido. Gostaria de ouvir os colegas aí também, a opinião, tá? Ok. Doutor Niniz, por favor. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu agradeço ao doutor Fábio, que praticamente esgotou o que a representação fiscal gostaria de acrescentar, e é mesmo para reforçar no finalzinho o ponto, tá? As duas nulidades arguidas pelo contribuinte, embora exista esse vício aí na decisão recorrida, porque ela é omissa, a gente entende a representação fiscal que elas não produzem nulidade porque elas não vão socorrer o contribuinte para rever a decisão. Então, a representação fiscal entende que o recurso da autuada não deva ser conhecido por essa razão, né? Bem nos termos do que disse o doutor Fábio. Obrigado, presidente, é só isso. Ok. Pela ordem aqui, doutor Corazza, depois doutor Juliano. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o voto do doutor Juliano e dizer que, de fato, essa sempre foi a minha opinião, mas ela é vencida aqui nessa Câmara Superior, né? Então, em razão dessa questão, até em respeito às próprias decisões do colegiado, minha tendência é acompanhar a preferência do doutor Fábio. Então, deixando essa questão registrada, essas são as minhas considerações, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Corazza. Doutor Juliano, por gentileza. Obrigado, presidente. Eu agradeço as contribuições de todos e as manifestações sobre meu entendimento. Respondendo
só um pequeno à parte em relação ao que dito pelo Dr. Fábio ou Dr. Marcos Diniz, eu concordo quanto à fraqueza do argumento de mérito, mas entendi que este processo em si seria um bom exemplar para tratar do tema, justamente sob o enfoque de que pouco importa a força do argumento de mérito, ele deve ser enfrentado sob pena de nulidade absoluta. Então, justamente nesta circunstância de que este argumento de mérito não é, concordo, dos melhores, mas porque ele foi completamente ignorado pela decisão, é que entendo que é um bom exemplar para tratar do tema sob o ponto de vista formal da fundamentação incompleta da decisão, porque, repito, pouco importa a força ou a fraqueza do argumento. Era só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Juliano. O doutor Fábio precisa de um tempinho para concluir? Pois não, doutor Fábio. Senhor presidente, eu consigo fazer agora, só falta gravar. Acho que se você quiser esperar um minutinho, já... Claro. Então, aproveitando só para colocar aqui uma questão muito rápida, após a palavra dos colegas, eu tenho uma grande preocupação pela manutenção e consolidação da nossa jurisprudência aqui da Câmara Superior, né? E sempre tento colocar essas questões quando em julgamento processos que nós já apreciamos a matéria anteriormente e de alguma maneira já a consolidamos. Então essa questão realmente, eu entendo perfeitamente as razões do Dr. Juliano, acho que é louvável essa preocupação, mas como o Dr. Corazza mencionou, o Dr. Fábio também, o Dr. Diniz, nós temos uma posição, uma jurisprudência consolidada em sentido contrário, né, da necessidade tanto da argumentação, como do paradigma, como do cotejo analítico entre a decisão recorrida e a tida por paradigmática. Então, diante disso, doutor Juliano, com todo o respeito à sua posição, que como foi colocado, é bastante bem fundamentada, eu vou acompanhar, nesse caso, a preferência do doutor Fábio. Então, quando estiver ok, doutor Fábio, o senhor me avisa. Já está registrado. O senhor quer proceder à leitura? Pode ser. Pois não. Então, primeiramente, aqui eu me apropriei da emenda do doutor Juliano, para acelerar aqui o processo, só fiz adaptação. Então, eu digo, inicialmente, cumprimento o inquilino relator, doutor Juliano de Pietro, que rendo minhas homenagens pelo notório saber jurídico e especialmente pelo brilhantismo dos fundamentos apresentados em seu voto. Não obstante, peço vênia para discordar em parte de seu voto. Explico. Conforme constou no voto de relatoria, o recurso manejado pela recorrente não atende ao requisito legal de que trata o artigo 49 da 13457, a saber, a precisa demonstração de dissídio interpretativo, tampouco o requisito estabelecido no artigo 114 do Decreto 54486 de 2009, segundo o qual a demonstração do dissídio se dá pelo confronto dos trechos do acórdão recorrido e do acórdão indicado como paradigma, sem o que não comporta conhecimento e apreciação. É assente e reiterada a jurisprudência desta colenda Câmara Superior, no sentido de não conhecer os recursos especiais que se ressentem de tal mácula. Casos há, e são poucos, em que esta colenda Câmara admite o conhecimento de nulidades de ofício ou de alegações desamparadas de demonstração de dissídio, porém em situações muito peculiares, diria eu, teratológicas, que culminam por impedir a própria execução do decisum, impondo-se sua correção. Porém, não é do que aqui se trata. O efeito, a par da carência do acórdão noticiada pelo recorrente e acolhida pelo doutor relator, deveras não vislumbra tratar-se de nulidade absoluta ou situação peculiar ou teratológica que recomende o conhecimento do apelo de ofício, embora aqui não seja de ofício, enfim, mas já expliquei que é por falta de dissídio, vez que, embora não seja caso de se examinar o argumento nesta instância recursal, fato é que, ao determinar o artigo 426-A do RI, o recolhimento do imposto, quando a entrada da mercadoria do estabelecimento, por certo, não se há de perquirir sobre seu destino, que cuida de evento futuro incerto. O cometimento da infração se dá na entrada, com a não antecipação do imposto, sendo irrelevante para esse fim
o destino que veio a ser dado à mercadoria. Se houve vendas a consumidores finais, a legislação prevê o caminho a ser percorrido pelo contribuinte para o ressarcimento, que, a despeito de ser tortuoso ou não infirma a presente acusação. Mas isso, digo, não a pretexto de examinar nessa sede o mérito da argumentação ventilada pelo contribuinte, mas tão somente para demonstrar que não se trata de excepcionalidade que impeça a execução do decismo e que, segundo a jurisprudência desta Câmara, autorizaria o conhecimento de ofício. Enfim, razão por que proponho aos nobres pares o não conhecimento do apelo. No mais, acompanho integralmente o doutor relator por seus fundamentos. Pelo exposto, não conheço o recurso especial manejado pelo contribuinte. Senhor presidente, então, com a observação de que, em alguns momentos, eu disse aqui de ofício, mas está explicado ao longo do voto que é pela ausência de demonstração do dissídio, tá bom? Creio que é suficiente. Muito obrigado. Muito bem. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão? Ok, então, vamos encerrar os debates. E já peço a confirmação de presença. Em votação? Alguém não proferiu o voto ainda? O doutor Della Mônica parece que saiu de novo da sessão? Parece que apareceu um pop-up aqui, ele pedindo para ingressar novamente. Quer que eu me comunique com ele rapidamente? Por favor, Fábio. Não sei porque ele não votou. Já tem o voto agora sim. Obrigado. Perfeito. Eu achei que teve problema. Imagina. Ok. Então, concluída a votação, prevalecendo a preferência do doutor Fábio, afastando a nulidade e determinamos aqui o retorno dos autos ao doutor Juliano como relator para prosseguimento do julgamento. Doutor Juliano, eu vou devolver, então, o processo ao senhor e aí para que o senhor profira, então, o voto. Há questões de mérito, né, doutor? Não há questões de mérito? Creio que não, presidente. Agora, creio que não conhecido o recurso, esse é o resultado, né? Não há então, se avançar, não. Então, doutor Fábio, nesse caso... Isso. Eu também não, eu não peço o retorno ao relator. Não pede, perdão. Eu compreendi de modo diverso. Não, é que eu achei que ainda havia questões remanescentes a serem apreciadas. Não há. Não foram, então não há alegação de mérito. Só as nulidades que o senhor afastou, bem como aquela que o senhor acabou acolhendo. É isso? Exatamente. Então, me desculpe, doutor Fábio, eu entendi de modo contrário. Então, deixa eu ver aqui. Não, eu acho que talvez seja porque eu disse que, no mais, eu acompanho o relator. Isso, né? Exato. Não, perfeito. Então, prevalece a posição do doutor Fábio pelo não conhecimento do recurso, e aí, então, se encerra o julgamento. Exato. Perfeito. Agora ficou claro, agradeço a todos pelos debates. E, doutor Fábio, acho que ainda temos um processo, né? Ou dois, não? Temos, na verdade, mais três. Eu vejo aqui o doutor Marcelo, não é, conectado à sessão,
Então, eu vou aproveitar para anunciar o processo da Flora. Doutor Marcelo, o seu áudio está ok? O senhor vai fazer a sustentação oral? Acho que travou, né? Ele está conectado, mas... O patrono está presente? Ele está aqui na tela, aqui, né? Mas deixa eu só ver uma questão aqui, um pouquinho. Eu não tenho controle sobre... Vamos a mais um e vamos aguardar se o patrono consegue se conectar, então. Perfeito. Então, eu vou a mais um processo que já entrou em pauta neste biênio e retornou, que é o Rede Recapex Pneus, auto 4034207, relator Dr. Juliano, a quem agradeço por observar aí a questão do retorno. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Dr. Juliano, então, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Este processo é bastante simples. Trata-se de recurso do contribuinte, a rede Recapex, que se diz uma prestadora de serviço de recauchutagem de pneus, e foi acusada de emitir notas fiscais para cobertar o ingresso de carcaças de pneumáticos para recauchutagem em situações em que seus clientes remetentes dos bens para consertos estão obrigados à emissão da documentação fiscal, e falta de pagamento de imposto por considerar operações tributadas como não tributadas ao emitir notas fiscais de saída relativamente à prestação de serviço de recauchutagem sem comprovação da efetiva entrada prévia das carcaças em seu estabelecimento. O contribuinte sustenta que não seria contribuinte e que recebeu essas carcaças, fez a recauchutagem e devolveu aos seus clientes. Porém, ele mesmo emitiu a nota de entrada dessas carcaças e depois emitiu uma nota de saída não tributada, e a Fazenda, apesar dessa acusação um pouco mais formal, sustenta que não houve essas entradas e que, portanto, ele deu saída de mercadoria sem pagar o ICMS, além de ter emitido as notas fiscais de entrada equivocadamente, uma vez que quem teria que emiti-las são os seus clientes. E ele se apega aqui no recurso especificamente a uma questão que ele juntou ao processo, um documento interno de punho próprio, que seria os comprovantes aqui da prestação do serviço, e a divergência reside a isso, diz ele que a decisão não apreciou essas provas, e passo diretamente ao voto, que é bem curto. No presente feito, não conhecimento do especial do contribuinte é a medida de rigor. O paradigma emanado do processo da RT 6540135 de 2002 não se presta demonstração de dissídio jurisprudencial. Isso porque, naquele feito, a Colei da Câmara entendeu que, aliados ao contexto fático e demais elementos de prova constantes dos autos, inidoneidade do fornecedor apurada a posteriori, comprovação de liquidação financeira dos valores envolvidos na aquisição de mercadorias, os controles internos apresentados pelo contribuinte, indicações nos próprios documentos fiscais quando do recebimento das entradas em seu estabelecimento, tais como carimbos, etc., eram suficientes para comprovar a efetividade das operações, de modo a afastar a acusação de creditamento indevido. Sabidamente, não é o que ocorre em caso em que as próprias transportadoras e supostas clientes da recorrente, instadas a comprovar a remessa das carcaças de pneus para recauchutagem, quedaram-se inertes. Ademais, constam dos autos documentos que comprovam que tais transportadoras sequer lançaram em dia as notas fiscais emitidas pelo recorrente para acobertar a remessa e o retorno dos bens para conserto. Disso resulta que, a contrapor-se às provas arregimentadas pela acusação, a recorrente vale-se única e isoladamente de seu referido controle interno unilateral, o que já distancia o presente feito do julgado paradigmático, no qual o contribuinte apresentou conjunto probatório reputado robusto pela Câmara julgadora, entre eles demonstrativo de confirmação da liquidação financeira por parte da instituição financeira, aliado a alguns documentos de emissão unilateral então aceitos. Se mais não bastasse, do quanto acima exposto, surge inegável que o acórdão recorrido está escorado em análise probatória bastante mais ampla que o documento a que se apega a recorrente para pretender sua reforma. Vê-se do voto condutor do acórdão recorrido, da lavra da ilustre juíza Cacilda Peixoto, que, de um lado,
a documentação juntada pelo fisco aos autos comprova que não houve saída de carcaças de pneus dos estabelecimentos dos clientes adquirentes dos pneus recalchutados, ao passo que, de outro lado, analisando as provas propostas pela recorrente, conclui que todos os documentos foram emitidos de forma unilateral, sem a participação dos supostos remetentes ou destinatários. Com efeito, não se desincumbiu a recorrente da indispensável comprovação do dissídio jurisprudencial para trânsito do seu especial. Diante disso, não conheço do especial do contribuinte. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Juliano. O processo se encontra em discussão. Não havendo inscritos, encerramos os debates. Peço a confirmação de presença. Já apontando aqui que se declararem impedidos, doutor Fábio e doutora Cacilda. Doutor Marco, por favor, confirmar a presença. Será que o doutor Marco se desconectou? Deixa eu verificar com ele aqui, Alberto. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, Fábio, como não vai haver qualquer prejuízo, depois a gente anota aqui, o doutor Marco não participou desse, acho que é melhor, né? Perfeito, é porque ele não está respondendo. Senhor presidente. Pois não, doutor Valério. O Marcos avisou que caiu a internet, né? Dele. Tudo bem. Nós vamos anotar, então, que ele não votou nesse, e já iniciamos a votação. Doutor Rodrigo, por favor. Desculpe, senhor presidente. Obrigado. Encerramos, então, esse processo, prevalecendo a posição do doutor Juliano, pelo não conhecimento do recurso do contribuinte. Então, temos um último processo, doutor Fábio, que há a sustentação oral. Será que o patrono conseguiu a conexão? Exatamente, eu havia dito que eram 3 processos, mas eram só 2 mesmo, você tem razão. Então, esse é o último, Flora Netter, mas é o doutor Marcelo. Indago se ele consegue nos ouvir, se ele tem áudio, se o microfone funciona. Bom dia, senhores. Eu ouço a todos e gostaria de saber se eu sou ouvido de forma clara. Sim. Sim, o senhor é ouvido. Eu não sei se o senhor está com o vídeo ligado ou não? Sim, estou. Para mim não está aparecendo, mas tudo bem. Então vamos lá. Tá. Processo relatora a doutora Cacilda. A senhora, por favor, pode fazer um resumo do processo, depois eu dou a palavra ao patrono, por gentileza. Bom dia a todos novamente. Aqui é um auto de infração que tem 9 infrações, eu vou sintetizá-las. Falta de pagamento de imposto são 3 infrações.
Uma por não haver escriturado no livro registro de saídas notas fiscais de sua emissão, por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas com erro na aplicação da alíquota, e por emissão de nota fiscal referente à operação tributada como não tributada. Item 5 é crédito indevido referente à entrada de mercadorias no estabelecimento adquiridas de contribuinte quadrado no Simples Nacional. Item 7 e 8, deixar de escriturar notas fiscais eletrônicas relativas às entradas de mercadorias da empresa. Item 9, deixar de escriturar no registro de saídas notas fiscais relativas às saídas de mercadorias não sujeitas ao pagamento do imposto. Os itens 4 e 6 não foram questionados nas etapas recursais anteriores. É o recurso do contribuinte. Fico à disposição para ouvir a sustentação oral, senhor presidente. Obrigado, doutora Cacilda. Com a palavra o patrono. 15 minutos. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar a colenda Pleiade julgadora e, sem mais delongas, durante o tramitar desse processo, houve, em sede de julgamento singular, a redução de 90% das multas aplicadas à empresa recorrente, por ocasião do recurso de ofício. Foi restabelecido em totum a isenção fiscal representada pela cifra de R$ 1.829.232,61. Somente a multa atingiu o patamar de R$ 1.789.967. A imposição dessa coima, ela encontra rimo na não escrituração das notas fiscais, fato que não gerou nenhum tipo de prejuízo ao erário bandeirante, uma vez que todas as notas fiscais são alusivas a operações não tributadas, amparadas pela suspensão da exigibilidade do ICMS, destinadas à remessa para a industrialização, sem transferência de titularidade. Além dessa suspensão, como essa mercadoria teve como destinatário final o mercado externo, subsiste a imunidade constitucional assegurada pela Lei Candir. A empresa recorrente é uma empresa preponderantemente exportadora, tanto que no ano dessa imposição, 95% da sua produção foi encaminhada ao mercado externo. Não há definição jurídica para essa dilapidação patrimonial que não se ajuste à cobrança tributária com efeito de confisco. Os tribunais pátrios têm enfrentado essa modalidade de cobrança com sabedoria e sobriedade. Sobre esse temário em específico, nós trouxemos à colação aqui o entendimento, já em 2015, da Lavra da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do recurso ordinário 833-106, somente o ementário, viu, senhores? Antes exposto, dou provimento ao recurso para, reformando o acórdão recorrido, assentarem a inconstitucionalidade da cobrança de multa tributária em percentual superior a 100%, devendo ser refeitos os cálculos com conclusão da penalidade incidente. Retomando o nosso debate, com a devida vênia, o julgamento em segunda instância não percorreu o costumeiro acerto das decisões daquela lavra. A redução da penalidade pleiteada, ela encontra abrigo na dicção do artigo 527-A do regulamento do ICMS. Todavia, a decisão de segundo grau, por não ter sido demonstrado o porte econômico da empresa, declarou subsistente a cobrança da penalidade na ordem de R$ 1.829.232,61. Essa justificativa no interesse da recorrente não merece prosperar, porque as ferramentas virtuais disponibilizadas ao fisco, em especial a escrituração fiscal digital e os SPEDs, permitem conceber esse juízo de valor. A motivação da reforma dessa decisão, a segundo grau, ela feriu conjuntamente os princípios constitucionais da impessoalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem prejuízo do efeito confiscatório que registramos inicialmente.
Ao ensejo, senhores, a empresa pugna pelo acolhimento integral dos pleitos travejados no recurso especial. Eis que estamos diante de uma obrigação acessória que representa quase 1000% do valor da obrigação principal. Eu gostaria de agradecer a atenção e encerrar a nossa arguição. Ok. Agradeço ao patrono pela objetividade da sustentação oral e passo a palavra à doutora Cacilda. Agradeço a sustentação oral. Eu vou direto ao voto. O contribuinte apresenta alegações. A acusação seria nula, pois não teria sido verificado o quanto não recolhido relativo ao item 1. Auto de infração seria nulo de direito por falta de atendimento a dispositivos da Lei Complementar 1320 de 2018. Entende que haveria nulidade insanável da autuação em decorrência da ausência de restabelecimento da sua espontaneidade e, a seu ver, teriam sido restabelecidas de forma injusta as penalidades relativas aos itens 7, 8 e 9 do AIM, devido à ausência de repercussão no recolhimento do ICMS. Eu entendo que essas alegações não podem ser conhecidas por falta de indicação de paradigma. Cito aqui o artigo 49 da Lei 13.457, de 2009. No presente caso, entende o recorrente que as multas relativas aos itens 7, 8 e 9 deveriam ser reduzidas com a aplicação do dispositivo contido no artigo 527-A do regulamento. Aduz que não se trataria de aplicação do benefício de redução ou relevação da multa, vedado pela súmula 6 do TIT, mas sim da anulação do julgamento de segunda instância por preterição ao seu direito de defesa, por não terem sido levados em consideração os seus livros contábeis. Alega também fato superveniente, qual seja a situação de pandemia decorrente da Covid-19, que no seu entendimento deveria ser levado em consideração na questão da redução das multas. Indicou algumas decisões como paradigmáticas, processos 4.084.2769, 4.080.3879 e DRTC1 9166502.2011 e a IN 3157 e 5833. Eu entendo que o recurso não comporta conhecimento nesta parte, por encontrar, primeiramente, vedação na súmula 6, em segundo lugar, porque os arestos dos processos 4.084.2759 e 4.080.3879, trazidos pelo recorrente, não se prestam a confronto. Veja-se que o recorrente pede a anulação da decisão. Assim, caso o recorrente desejasse ver analisada sua pretensão quanto à anulação do julgamento de segunda instância, por preterição ao seu direito de defesa, como alega, deveria ter trazido à colação paradigmas que se referissem à anulação de decisões em situação semelhante à alegada. Porém, verifica-se que esses arestos fazem menção a situações nas quais foi determinada a redução ou relevação da multa, e não a nulidade das decisões proferidas nos respectivos autos, valendo ressaltar que, diferentemente do que ocorreu nos presentes autos, em que, segundo o voto vencedor, abro aspas, não vieram aos autos documentos que pudessem evidenciar o porte econômico da autuada, fecho aspas, nas decisões indicadas, os autuados apresentaram prova de seu porte econômico, conforme emendas transcritas. Eu não vou ler, porque o voto já estava disponível, as próprias emendas mencionam essa questão, sendo desnecessário ir ao teor das decisões. Também da leitura do aresto colacionado pelo recorrente, a em 3157-5833, verifica-se que o mesmo não se presta a confronto, visto que tratou de situação fática diversa objeto dos presentes autos, conforme se pode aferir da leitura dos excertos de sua ementa e de seu voto condutor, não tratando também de anulação de decisão. Isso que está essa decisão, folhas 5.115 e 5.118. Enquanto as infrações aqui relatadas apontam omissões verificadas na escrita fiscal do contribuinte, a infração retratada no aresto versa sobre falta de pagamento do imposto apurada por meio de levantamento fiscal, operação cartão vermelho, tendo o contribuinte apresentado o documento relativo à questão superveniente, o que não se assemelha às alegações do recorrente.
No acórdão indicado, foi apenas determinado o retorno dos autos à Câmara Có para o exame daquela específica questão superveniente, não havendo anulação de decisão. Naquele caso, o que o tribunal disse, né? Logo eu transcrevo o trecho aqui da decisão, que fala que, salvo o melhor juízo, a decisão do delegado regional tributário a respeito da reconsideração da exclusão do regime do Simples está datada de 2 de outubro de 2012, posterior, portanto, à interposição de seu recurso, o que, em tese, justifica sua apresentação extemporânea. Aí considerou relevante o documento e pediu para a Câmara Có analisá-lo. Entendo que é a situação é diferente dos autos. Então, considerando esses fundamentos, eu não conheço do recurso especial interposto pelo contribuinte, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Obrigado, doutora Cacilda. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, encerro os debates. Peço a confirmação de presença. Votação encerrada, prevalecendo a posição da doutora Cacilda pelo não conhecimento do recurso contribuinte. Agradeço a presença do patrono e, com isso, encerramos a pauta, doutor Fábio. Sim, encerramos a pauta, doutor Alberto. Vou sugerir, assim, a gente ficar aqui até meio-dia, para o doutor Argos não ficar muito bravo com a gente. Se o senhor me permitir, eu poderia fazer apenas uma observação? Claro. Então, só queria mandar os parabéns para o nosso querido amigo Oswaldo Santos de Carvalho, que fica mais jovem na data de hoje. Parabéns aí, em nome de todos aí do TIT. Parabéns, então, doutor Oswaldo. Grande abraço de todos aqui. E, com isso, doutor Fábio, encerramos a sessão. Agradeço a presença de todos. Agradeço mais uma vez a doutora Mara, doutor Rubens e doutor João pela ajuda nessa sessão e retornaremos na quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. todos. Até quinta, grande abraço. Até quinta, pessoal. Bom dia a todos. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Bom dia.